Olá pessoal, hoje é a nossa primeira aula, tá certo? Nossa primeira aula de matemática aqui no canal WG Exatas. E a gente vai falar sobre números naturais e sistemas de números, tá certo? O nosso conteúdo nessa aula vai ser, primeiramente, sistema de numeração indo-arábico, como ler números, infinitos números naturais na reta e comparação entre os números, tá certo? Tudo isso a gente vai ver nessa aula de hoje. Então vamos começar com o sistema de numeração. O sistema que nós trabalhamos hoje, que a maioria dos países trabalham, eu diria todos, né? Todos os países trabalham, são com os números indo-arábicos, né? Então, o Ocidente, vamos falar do Ocidente, né? Que é onde a gente vive, né? Então, os números indo-arábicos, né? Vocês já conhecem, né? Começa no zero, passa pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A partir desses 9 números, nós formamos vários outros, né? São infinitos os números que nós podemos formar somente utilizando esses 9 números que vocês têm aí. Então, por exemplo, ali ó, o 184, né, você pode ver que é formado por 3 casas. O 1 está na casa da centena, o 8 está na casa da dezena e o 4 está na casa da unidade. Aí temos aí o 2719, né, o 2 está na casa de milhar, né? O 7 está na casa da centena, o 1 está na casa da dezena e o 9 na casa da unidade. Aí temos o número 53.178. Aí temos o 5 está na casa da dezena de milhar, o 3 está na unidade de milhar, ou milhar. O 1 está na casa da centena, o 7 está na casa da dezena e o 8 na casa da unidade. Então vamos falar agora sobre os infinitos números naturais, né? Os números naturais é um conjunto de números, né, que começa do zero e segue infinitamente. Com esses números já dá para fazer muita coisa, né? São números que você pode trabalhar no dia a dia, né, usar no dia a dia para contagem. São números muito simples de lidar. Só que nem sempre são suficientes, tá certo? Mais para frente vocês vão ver que existem outros tipos de números. Por enquanto a gente vai focar somente nos números naturais, que é o foco dessa aula de hoje. Os números naturais a gente também pode representar em algumas situações como sendo sem o zero, tá certo? Em algumas situações, em alguns tipos de conta matemática, você pode querer que os números naturais sejam representados sem o zero. Então, a simbologia para os números naturais é o N. O N com o asterisco é a simbologia para representar os números naturais sem o zero. Tá certo? Como ler números? É uma aula importante porque muita gente tem dificuldade para ler números à medida que os números começam a ficar grandes demais, tá certo? Então vamos começar com simples, né? Uma simples unidade. Eu sei que é simples, né? Esse número aí, obviamente, é o 7, né? Para todos que já conhecem. Mas é importante a gente entender, né, como é que se forma um número. Se você só tem um número, ele está na casa da unidade, tá certo? Então aí você pode ter aqueles 10 números, né? O que você já conhece. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Tá certo? Esses 10 números, 10 porque contamos com o 0, tá certo? Se eles estiverem sozinhos, eles contam como sendo unidade. Então, vamos dar um exemplo agora quando ele tem um número na frente. Eles estão juntos, né? Como é que eu faço para ler esse número? É muito fácil também. Vocês já devem saber. Quando tem um número da frente, a gente está na casa da dezena.
Se está na casa da dezena, então a gente começa, né, a partir do 10. Tem o 10, o 20, o 30, 40, 50, 60 e por aí vai até o 90. Vocês já devem saber isso. Então ali, ó, a leitura fica 43. Muito simples, tá certo? Então note aí que a gente tem na casa da dezena é um 4, representando o 40, né? E na casa da unidade temos o 3. Se formos para a casa da centena, aí a gente começa, né, a ter números, né, com 3 casas. 3 casas, né, começa a partir do 100, né? 100, 200, 300, 400, 500 e assim sucessivamente até o 900, tá certo? Então note que ali o 5 está na casa da centena, o 1 está na casa da dezena e o 9 está na casa da unidade. Como é que se lê esse número? Como eu já disse, né? 500, né? E 19. Você lê o número que está na centena, né? E lê como sendo uma centena, 500. E o 19 você lê, né? Como você já deve saber. É bem simples. Agora é quando algumas pessoas começam a ter dificuldade, tá certo? Casa da milhar. Então imagine esse número aí. A primeira coisa que você tem que olhar é a quantidade de números. Note que começa agora a algumas pessoas terem dificuldade porque é muito número para ler, né? Então, o ideal é você separar de 3 em 3 casas. Por que de 3 em 3? Porque depois da centena é que começa a mudar, tá certo? Até a centena, a maioria das pessoas leem fácil. Quando começa a chegar na casa da unidade de milhar, aí começa a ficar confuso. Aí a gente tem um método para separar essas casas, né, colocando pontos. Vocês vão ver quando aparecer lá. Então, aqui embaixo a leitura. Então, novamente, o 8 está na casa da milhar, o 1 está na casa da centena, o 2 na casa da dezena e o 7 na casa da unidade. Então, o número fica 8.000. Por que 8.000? Porque o 8 está na casa da milhar. 127. Né? Então, a maior dificuldade é só lembrar que se o 8 está na casa da milhar, então ele é 8.000. Se fosse um 9, seria 9.000. Se fosse um 7, seria 7.000. E assim sucessivamente. Nesse caso aí, como como depois tem uma centena, né, o 127, aí você lê 8.127. Tá certo? Agora notem a representação numérica que eu escrevi aqui embaixo, né? Note que ele tem um ponto, é 8.127. Esse ponto aí não tem valor no número propriamente dito, certo? É somente para facilitar a separação das casas, para a gente poder ler melhor, tá certo? Então sempre que acontecer que eu tiver sempre da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, contou três casas, então coloco um ponto. Sempre que eu contar 3 casas, eu coloco um ponto, tá certo? Para ficar mais organizado. Então aí fica assim, 8.127, né? O ponto fica entre a casa da milhar e a casa da centena, tá certo? Então vamos para o próximo número. Agora a gente está na casa da dezena de milhar. Dezena de milhar, eu vou ler, tá vendo ali aqueles 2 primeiros números ali, da esquerda para a direita, 37. Eu vou ler como se fosse uma dezena mesmo. Só que eu não estou na casa da milhar, então é 37.000. Sempre isso. Sempre que você tiver 2 números na casa da milhar, só que eu estou... se tem um número na casa da dezena de milhar, então eu vou ler, né, como se fosse uma dezena. Né, 37.810. Tá certo? Então note como é que eu fiz ali a separação. Eu contei 3 casas, da direita para a esquerda, e coloquei um ponto. Novamente, esse ponto não afeta no número em si. Tá certo? Eu poderia até escrever sem o ponto.
É somente para facilitar a visualização, tá certo? Então esse número aí fica como sendo 37.810. Eu leio 37 como se fosse uma dezena e coloco 1000. Por quê? Porque ele está na casa da dezena de milhar. E depois é só ler os 810. Tá certo? A próxima casa que a gente vai para a centena de milhar. Eu vou ler como se fosse uma centena e depois vou colocar 1000. Vamos para lá. Próximo exemplo. Então veja esse exemplo aí. Eu não estou com o 9 embaixo da casa da centena de milhar, o 1 na casa da dezena de milhar e o 5 da unidade de milhar. Tá certo? Tem um 0 na casa da centena, tem um 2 na casa da dezena e tem um 0 na casa da unidade. Então a primeira coisa que eu faço é, na hora da leitura, eu sei que o 9 está na casa da centena de milhar. Correto? Se eu sei que o 9 está na casa da centena, então eu vou ler esses 3 primeiros números como se fosse uma centena. 915. Só que eu estou na casa da centena de milhar. Então é 915 mil. 915 mil, só que depois não tem centena. Então eu não vou ler como uma centena. A centena é 0 ali, então não tem centena. Então eu só vou ler a dezena. 915.020, tá certo? Então tá ali, ó, 915.020. Note que eu coloquei um pontinho ali, ó, depois da centena e antes da casa da milhar, para separar, tá certo? Para facilitar a leitura. Novamente, esse ponto não tem valor no número, não influencia no número. É para facilitar a leitura, tá certo? Então agora a gente vai para a casa de milhão, tá certo? Vamos ver como ler esse número. É bem simples também, tá certo? Se eu estou na casa do milhão, eu vou ler aquele 6 ali. O 6 não está na casa do milhão? Eu vou ler o 6 como se fosse milhão. Então é 6 milhões, tá certo? Eu tenho que considerar o plural, tá certo? Se fosse 1, aí seria 1 milhão. Se fosse 7, seria 7 milhões no plural. Então, nesse caso aí, ó, 6 milhões. Agora eu tenho 3 números, centena, dezena e unidade de milhar. Então, eu vou ler como se fosse, né, uma centena, mas colocando 1000 no final. 351 mil. E agora fica fácil, aquele 399 eu leio normalmente. Então, o número fica como sendo 6.351.399, tá certo? Então aí fica, como eu estava lendo, né? 6.351.399. Agora note que eu coloquei outro ponto agora. Lembra que eu falei no início que a cada 3 casas, 3 algarismos, eu vou colocar um ponto para facilitar a separação. Então eu sei que os 3 primeiros correspondem a centena, dezena e unidade, né? Aí depois os 3 próximos correspondem a centena, dezena e unidade, só que do milhar. Aí agora eu estou na unidade de milhão, né? Então o que é que acontece? Quem está na casa de unidade de milhão, eu começo a ler como sendo milhões, né? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões e por aí vai. Tá certo? Muito simples de se ler isso. Próxima casa agora. Vamos para a dezena de milhões. Aí, olha. Se eu separasse esse número enorme aí, de 3 em 3, ó, eu ficaria com 934 aqui, à direita. Depois eu ficaria com 702 e depois apareceria o 81. Mas note que o 81 está na casa dos milhões. O 8 em particular está na casa da dezena de milhão. Se ele está na casa da dezena de milhão, então eu vou ler como se fosse uma dezena. 81. Só que não está na dezena de milhões, então é 81 milhões 702
mil, porque está na casa da milhar, 934. Esse eu leio normal, como a gente aprende na escola. Então esse número enorme aí é 81 milhões 702.934, tá certo? Aí agora vamos para a casa das centenas, né? Tá aí, ó. Novamente, o que é que eu faço para separar as casas? Eu vou colocando, contando de 3 em 3, contando da direita para a esquerda. Ou seja, pega ali o 182, né? Coloco um ponto na frente do 1. 146, eu coloco um ponto na frente do 1. Agora eu tenho 937. 973, perdão. Note que o 973 está o 9 está na casa da centena de milhões. Como é que eu faço então para ler? Eu vou ler com uma centena. 973. Só que não é milhões. 973 milhões. 146.182. Bem simples, não é, pessoal? Então, 973 milhões, 146.182. Ok? Então, note que para separar as casas, para facilitar a leitura, eu coloquei pontos da direita para a esquerda, sempre contando 3 casas. Depois do 1, do 182, e depois do 1 do 146. Tá certo? Contando da direita para a esquerda, tá? E por último, para a gente também, como são infinitos números, a gente não pode passar a vida toda aqui lendo números, tá certo? Vou parar no bilhões, né? Mas depois do bilhão tem o dezena de bilhão, depois centena de bilhão, depois tem o trilhão, aí tem a dezena de trilhão, centena de trilhão, depois tem o quatrilhão, aí dezena de quatrilhão, centena de quatrilhão e assim vai. Acho que o próximo é quintilhão, é sextilhão, setilhão, por aí vai. Aí como é que faz para ler esse número? 3 casas da direita para a esquerda ali, ó, 390, coloca um ponto na frente do 3. 317, ó, 3 casas, né? Aí coloca um ponto. 481, coloca um ponto na frente do 4. Então o 3 está na casa do bilhão. Então são 3 bilhões 481 milhões 317.390. Então, é assim que se lê esse número. 3 bilhões 481 milhões 317.390. Mais uma vez, a cada 3 números da direita para a esquerda, eu vou colocando um ponto para facilitar a visualização e poder enxergar bem cada número, tá certo? Aí, novamente, depois do bilhão, vem dezena de bilhão, centena de bilhão, trilhão, dezena de trilhão, centena de trilhão, quatrilhão, dezena de quatrilhão, centena de quatrilhão e por aí vai. Eu não vou me delongar mais nisso. Então, note que o 100, né, só para entender, né, a quantidade de zeros que cada número tem, o 100, né, vão ter 2 zeros, é bem simples de visualizar. O 1000 vão ter 3 zeros depois dele. Note que depois dos 3 zeros, que corresponde à casa da centena, eu vou ter um pontozinho ali para separar para facilitar a leitura. 10.000 são 4 zeros, né? 100.000 são 5. 1 milhão ali já, né? 1 milhão é a partir das 7, são 7 casas com 6 zeros, onde o 1 fica na casa do milhão. 10 milhões são 7 zeros, por causa do zero do 7. 100 milhões tem 8 zeros, por causa dos zeros do 100. Depois vem 1 bilhão. 1 bilhão são 9 zeros. Aí 10 bilhões são 10 zeros, né? Depois, né, você vai ter o zero do 10, né? 1, mais 9 zeros correspondente ao bilhão. 100 bilhões são 11 zeros, perdão. Né? 1 trilhão são 12 zeros. Né? 10 trilhões são 13.
100 trilhões são 14 e 1 quatrilhão são 15 zeros, tá certo? Então note que se eu continuar aí, vou adicionando zero e esse número aí não vai parar de crescer não, vai ser infinito, tá certo? Então vou parar por aqui e podem pesquisar mais pela internet que vocês vão encontrar mais números enormes por aí, tá certo? Então, como é que ficam esses números naturais representados na reta? Representados na reta, vocês vão ter esses números aí, começando no zero, né? Aí vem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. Eles são infinitos, tá certo? Sempre vai ter um número maior do que o anterior, sempre. Aí então a gente consegue com isso adicionar o conceito de antecessor e sucessor. Antecessor é o que vem antes, então 4 ali ó, é antecessor de 5. Já o 6 é sucessor de 5. Isso é só para engrandecer o vocabulário de vocês. Quem é antecessor e quem é sucessor. 14 é antecessor, vem antes, né? Não, 13 é antecessor de 14 e 15 é sucessor, né, de 14, tá certo? Só circulei o número errado ali, mas tá tudo bem, dá para entender. A gente poderia dizer ali, de acordo com o que está circulado, que 14 é sucessor de 15, é antecessor de 15 e 16 é sucessor de 15. Então, como é que a gente faz para comparar esses números? Para comparar os números, eu tenho os símbolos de maior que, tá vendo aquele símbolo que parece um V deitado, né? Tem o menor que, né, que é um V deitado, só que no sentido contrário, e o igual. Aí como é que eu faço para interpretar? Como é que eu identifico quando é maior que, quando é menor que? O número maior, sempre memorize isso. O número maior aponta para o menor. 10 maior que 3. Então note que o 10 ele está apontando para o 3. 1 maior que 0. Note que o 1 está apontando para o 0. 3 menor que 10. Note que eu li como sendo menor que 10. Só que se você olhar direitinho, olhar na perspectiva do 10, note que o 10 está apontando para o 3. Mas lendo como a gente lê, né, da esquerda para a direita, a gente vai ler ali, ó, 3 menor que 10. E o último exemplo aí, ó, 0 menor que 1. Aí, novamente, o 1 está apontando, né? Como se aquele Vzinho, aquela setinha, estivesse apontando. Então, lembre-se, a grande dica é essa. O número maior aponta para o menor. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Não deixe de seguir siga o nosso canal, tá certo? E até uma próxima aula. Um abraço. Para nos ajudar no crescimento do canal, peço que vocês compartilhem, comentem e também não se esqueçam de dar o like. Se inscrevam no canal e em seguida apertem o sininho para receber os novos vídeos do canal.